Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Como já tem sido falado, muito especial nós estarmos reunidos nessa noite. Eu creio que Deus tem algo muito especial para nós. Amém? Você crê que Deus sempre tem algo novo preparado para nós, fresco, uma porção fresca da parte dele, do seu Espírito, para nós recebermos, para isso também ser o nosso combustível para aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer, a caminhar. E não é novidade para vocês que já estão aqui conosco nesses últimos meses a respeito daquilo que Deus tem falado para nós como igreja, não só igreja local, mas também como Sabaó. A pastora Roslyn trouxe uma palavra que é uma direção do Senhor para nós como igreja, a respeito desse ano, que seria um ano de fight, né? Um ano de lutas, mas essa luta a gente tem discernido qual é o real motivo de Deus ter mostrado isso para nós, não para nós ficarmos assustados, enfim, tudo aquilo que a gente já tem falado bastante, mas é a respeito de nós entendermos o momento que nós estamos vivendo e nós podermos antecipadamente agir. Porque é assim que um exército ele faz quando existe uma direção que é precisa. E aquele exército ele tem vantagem sobre o seu inimigo. Por quê? Porque ele conhece a estratégia do inimigo. Então, uma vez que Deus traz algumas coisas para nós, a gente passa então a agir antecipadamente, até mesmo ataques que nós sofreríamos. Até mesmo Deus está fazendo algo conosco, que é nos preparar para algumas situações, algumas coisas que acontecerão no nosso caminho durante esse ano, não para aquilo nos derrubar, muito pelo contrário, mas para nós antecipadamente também estarmos revestidos. Amém? Conscientes daquilo que realmente está acontecendo conosco, ao nosso redor, a nossa vida espiritual. O que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é algo que eu creio também que faz parte de presta atenção da parte do Senhor para nós a respeito de algumas coisas que poderão acontecer, e eu creio que isso em algum momento da vida de cada um de nós, realmente pode chegar esse momento. E é interessante como Deus faz as coisas, Ele vai confirmando e trazendo bastante ali certeza, que é algo da parte dEle, que Ele também vai trazendo isso também a outras pessoas, repartindo isso com outros irmãos. E quando eu cheguei aqui esse final de tarde, uma irmã, ela trouxe algo que ela sonhou, e assim, muito em sintonia com aquilo que Deus quer repartir conosco nessa noite. Queria chamar aqui a Zete, para a Zete, então, poder repartir com vocês isso que Deus tem ministrado ao seu coração. E nós estaremos, então, ouvindo, sobe aqui, Zete, ouvindo da parte do Senhor, para nós estarmos totalmente posicionados. Amém? Uma salva de palmas para a Zete. A paz, igreja, boa noite. Pastor, posso tomar emprestado? O meu não é tão moderno quanto o dele, mas... Amém. Então, é uma bênção estar aqui nessa casa. Desde que eu cheguei aqui, o Senhor... Eu digo não hoje, no dia de hoje, mas desde que o Senhor confirmou que aqui era o meu lugar, aquela sensação de estou em casa é permanente em mim. Então, que Deus abençoe muito a cada um de nós para que a gente cresça juntos, né, igreja? E com isso eu vim compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo nessa madrugada, que eu pensei, isso aqui não é só para mim, né? Então, eu decidi compartilhar com o pastor, que daí o Senhor ia dar o direcionamento para o pastor, e eis-me aqui. O que aconteceu foi que, nessa madrugada, eu estava assim, às vezes o Espírito Santo fala com a gente em horas bem inusitadas, né? Comigo eu estava mexendo no celular, mas sabe que a mente estava longe. Eu estava pensando em quantas coisas que têm acontecido no mundo
e em relação especificamente sobre crentes em Jesus que têm caído. E em muitas áreas, em diversas, especificamente na área sexual e coisas que têm sido notícias aí recentes, não vou mencionar aqui, mas eu estava refletindo sobre isso, pensando com Deus assim, a respeito disso. E aí o Senhor me deu uma visão, me deu o entendimento dessa visão e me deu uma palavra bíblica para sustentar, para explicar o que eu recebi. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. A visão era assim. Era como se fossem várias hordas demoníacas, grupos de demônios, atendendo a um chamado de um superior. Todos eles vindo e atendendo aquele chamado. Cada horda recebeu as suas ordens e se dispersou rapidamente. Cada uma delas tinha ordens de atacar áreas específicas das pessoas. E muitas destas hordas foram designadas principalmente para os crentes em Jesus. Essa foi a visão que eu tive. Não é nada agradável, né? Mas a gente sabe que o Senhor precisa mostrar o que Ele precisa e nós estamos abertos para receber o que Ele tem para nos mostrar. A impressão, quando eu digo a impressão, eu uso esse termo impressão para dizer que é o entendimento que eu tive, uma convicção interior, que a gente sente, sabe aquela coisa de sentir no coração? É mais ou menos isso. Aí, o que eu entendi foi o seguinte: devemos vigiar e verificar se a nossa vida não está sendo afetada por alguma coisa contrária à palavra e à manifestação da santidade do Senhor em nós. E devemos fazer isso com temor e cautela, sem ficar dizendo que só porque eu não caí no mundo, eu estou bem. Muitas vezes estamos dentro da igreja e o mundo está dentro de nós. A gente às vezes não percebe. Cujo ataque e influência vem destas hordas malignas que o Senhor me mostrou na visão. Precisamos vigiar. A palavra que eu recebi foi 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 a 11, que eu acredito que todos conheçam. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de nós termos sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isso foi de madrugada, eu recebi, aquilo ficou na minha cabeça, ficou. É um alerta para nós. E eu disse para o pastor, eu recebi essa visão, mas eu estava no meio do caminho, eu estava vindo e o Senhor continuou a falar comigo. Eu estava assim, gente. O Senhor continuou a falar comigo, eu fui tomando nota dessas coisas. Até no momento do louvor, o Senhor continuou falando comigo. Então, se tu me autorizar, eu gostaria de continuar fazendo essas menções. E lembrando que tudo que eu estou falando aqui, os irmãos avaliem segundo a palavra, segundo a testificação do Espírito Santo. Uma das coisas que o Espírito Santo me falou foi a seguinte: 2 vezes ele disse, vocês precisam se posicionar. Vocês precisam se posicionar. Não, eu entendo que isso aqui, inclusive, não é nem só para uma palavra para Sabaô especificamente, né? É para todos nós cristãos. É o que está na palavra, todo cristão lê isso na palavra. Mas existe uma ênfase, por causa do ano do fight que nós estamos vivendo, justamente isso. Tem algo que o Senhor me falou sobre isso também. Outra coisa, é hora de vencerem as suas dores. Ninguém deve permanecer prostrado para sempre. Outra coisa, não há tempo para ânimo dobre. Não é tempo de cochear entre 2 pensamentos. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que não provém disso não vem de mim. Posicionem-se. Para todos nós, gente, não se enganem. Quando eu recebi essa palavra, a espada veio primeiro em mim. Deus me mostrando tudo na minha vida, que eu precisava me posicionar, que eu precisava... Entende? E a última foi a seguinte. O ano do fight é de preparação e forja. Preparação para todos os tipos de desafios e lutas que virão nesse tempo difícil que está havendo e que ainda virá. O posicionamento é necessário para vencer e permanecer nas altas guerras. Proporcional às dificuldades, o grau de liberação da minha glória ocorrerá. Então, não é só dificuldade
dificuldade. O tanto de dificuldade que a gente recebe, glória e graça do Senhor virá na mesma proporção ou até maior ainda para nós podermos nos posicionar. Para a realização dos meus propósitos em todo o tempo e em todos os âmbitos. O exército, eu vibrei quando o pastor falou sobre o exército, precisa estar pronto para ouvir a voz de seu comandante e agir prontamente. Acostumem-se com a manifestação da minha presença. Acostumem-se com o som da minha voz. Haverá tempos em que isso será requerido de forma rigorosa. E aquele que se humilha na minha presença será exaltado. Aprontem-se. As bodas estão chegando até a volta. Amém. Só quero compartilhar isso. Obrigado. Amém. Pode fechar os teus olhos. Vamos orar. Amém. Senhor, nós recebemos essa palavra da tua parte, do teu Espírito, Senhor, para nós. Nós recebemos nessa noite, Pai, com os nossos corações abertos. E, Pai, nós, na verdade, queremos abrir totalmente o nosso coração nessa hora, para que o Senhor possa ministrar e aquilo que o Senhor tem para fazer em nós, Pai, tenha um resultado excelente nessa noite, Senhor. Aquilo que só o Senhor pode fazer dentro de nós, aquela palavra que só o Teu Espírito Santo pode confirmar, pode vivificar dentro de nós, é o que nós estamos, Deus, ansiando nessa noite, Pai, é o nosso anseio, Senhor. Pai, sermos totalmente transformados por Ti na porção que o Senhor tem para nós nessa noite, Deus. Por isso, Pai, a nossa resposta é um coração totalmente aberto para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Guarda uma frase entre tudo aquilo que a Zé te repartiu, que é essa frase a respeito de algumas dores que estão no momento de serem curadas definitivamente nas nossas vidas. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Amém? Nós prosseguiremos para o alvo, nós caminharemos para o alvo que o Senhor tem mostrado para nós, de uma forma pessoal, maravilhosa. É lindo aquilo que Deus está fazendo conosco. Todos nós podemos confirmar isso. Aqueles que têm participado depois do culto, que é a reunião geralmente de quarta-feira, que são os lives, ali todo mundo tem falado sobre o que está acontecendo na sua própria vida, o que Deus tem mexido, e todas essas coisas, elas estão convergindo para esse mesmo ponto, algo que Deus está mostrando, que tem da parte dEle para nós, e nós estamos enxergando isso. Amém? É maravilhoso nós enxergarmos aquilo que Deus tem para nós. É maravilhoso. Nós temos esse privilégio de olharmos para o Senhor e Ele direcionar os nossos olhos para uma terra que Ele tem para nós. A palavra dessa noite, o tema dela é dirigido por Deus e prosseguindo para o alvo. Entre parênteses, até o fim, é quase o tema de uma dissertação de mestrado, né? De tão longa. Então, se você quiser anotar, eu repito. Dirigido por Deus e prosseguindo para o alvo, entre parênteses, até o fim. Mas que turma linda que está passando por ali, meu Deus. É a Juliana ali? Uma salva de palmas para a Juliana. Oi? Mas o que eu falei? Ah, nada. Depois a gente vê na gravação aí o que eu falei. Vamos pro VAR.
Bom, como, gente, nós estamos escutando da parte do Senhor sobre nós sermos dirigidos por Ele e a respeito desse avançar que nós estamos então entendendo. E eu não falo só a respeito de projetos que estavam engavetados, como nós vimos na semana passada, mas daquilo que é de Deus para nós. Aquilo que é de Deus para mim. E essa é uma frase que você pode repetir, pelo menos no teu coração nessa hora. Aquilo que é de Deus para mim. Porque aqui não se trata em comparação de melhor, maior, ou pior, ou menor. Se trata daquilo que é perfeito de Deus. Por quê? Simplesmente porque é pessoal, porque é teu. O projeto que Deus tem, o sonho que Ele tem, Ele está te mostrando nesses dias, está te sacudindo de alguma forma. Isso é tão incrível, porque Ele não tem comparação com aquilo que Ele tem para uma outra pessoa. Ele é totalmente teu. Para a gente entender aquilo que é pessoal, e por que isso mexe tanto conosco, o melhor exemplo sempre é a gente pensar nos filhos. Quem aqui tem filhos? Uma boa parte. Eu não sei se você sabe que o teu filho não é o menino ou a menina mais bonita do mundo. Eu não sei se você sabe que, vamos para o cônjuge, né? Mulheres, você não precisa concordar comigo. Faz agora uma cara de, não concordo. Eu não sei se você sabe, mas o teu marido não é o homem mais bonito do mundo. Homens, cá para nós. Pulo essa parte. Vamos voltar para os filhos, né? Que ainda mais quando eles são menores, a gente tem o controle ali e tudo bem. Mas, voltando para os filhos, os teus filhos, eu não sei se você sabe, mas eles não são as crianças mais inteligentes do mundo. Tem gente mais inteligente que teu filho. Sempre vai ter alguém, quando nós olhamos numa questão de comparação. Mas eu te pergunto, você trocaria o teu filho por outro? Só porque tem um mais bonito e um mais inteligente? Mesmo que lá no fundo, dependendo daquilo que aconteceu essa semana, você até pensa, eu trocaria. Depende daquilo que ele quebrou em casa. Engraçado, lá em casa teve um tempo que eles jogavam bola, os 13 meninos dentro de casa, né? E a gente sempre mudava a bola. A bola era cada vez mais parecida com um tufo de algodão. Mas a gente chegou na bola de meia, né? E até hoje tem vaso em casa colado, né? Aqueles vasos mais antigos que fazem parte desse momento. Então, dependendo daquilo que teu filho quebrou essa semana, talvez você até fique com essa dúvida, né? Bom, se é para trocar, vamos avaliar esse negócio. Mas, gente, esse exemplo serve por quê? Porque aquilo que é nosso é perfeito. E esse exemplo serve para aquilo que Deus tem para você. O filho, no sentido de sonho, que Deus tem gerado no teu coração, ele é perfeito para você. Mesmo que se você olhasse para o sonho do vizinho, imaginasse talvez em algum momento que aquilo talvez seja maior, mas não é. E é por isso a importância de nós buscarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque vai ser perfeito para nós. E quando nós descobrimos isso, nós não trocamos por nada e nós passamos a nos apaixonar pelo sonho que Deus tem para nós. É assim que acontece com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, não é verdade? Quando nós descobrimos que é nosso, que o Senhor trouxe para nós, nós nos apaixonamos e nós passamos a cuidar de uma forma
muito intensa, porque nós sabemos que não pertence a outra pessoa, pertence a nós, é nosso. Pensa naquilo que Deus está mostrando para você agora, então, dessa forma, que foi feito para você. E ninguém pode viver o teu sonho, amém? Ninguém pode viver aquilo que Deus, Ele está mostrando para você, que Ele mesmo, além de ter preparado, Ele te capacitou, Ele te trouxe dons da parte dEle, para que você pudesse fluir naquilo que é o teu chamado, por exemplo, ou no lugar que Deus tem para você, e tudo em sintonia com algo que é perfeito da parte dEle, mas passa a ser perfeito também para mim, porque eu vou descobrindo que isso é personalizado. Por isso nós precisamos então nos apaixonar, não só por aquilo que nós estamos enxergando, mas pelo caminho, amém? Que está fazendo com que a gente se aproxime dia a dia daquilo que é de Deus perfeito para nós. E a gente passa então a empenhar a nossa força, e assim nós seremos, é o que Deus tem ministrado muito ao meu coração, como nós seremos então totalmente dirigidos por Ele, e vai passar por aqui. Para nós sermos totalmente dirigidos pelo Senhor, nós precisamos então que o nosso coração, ou seja, todas as minhas inclinações, que a nossa mente, todos os meus pensamentos, e que o meu corpo, os meus membros, a minha língua, aleluia, os meus pés, os lugares que eu estou indo, tudo isso esteja apaixonado por esse caminho que Deus está me mostrando que Ele tem para a minha vida, amém? Agora, sermos totalmente dirigidos pelo Senhor, a Bíblia menciona em uma expressão, a expressão que a Bíblia traz para nós, de uma pessoa que está buscando ser totalmente dirigida por Deus, guiada por Ele, é guia-me. E eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui, 82 vezes, essa expressão, ela aparece na Bíblia, do início ao final. Velho Testamento, Novo Testamento, eu destaquei alguns aqui que não tem como a gente não olhar e não ouvir esses textos da parte de Deus para nós nessa noite. Eu vou ler rapidamente, se você só anotar a referência, depois você pode escolher algum deles para fazer uma tatuagem, quem sabe? Primeiro deles, Salmo 23, 2, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Salmo 23, agora o versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas, pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Salmo 139, 24, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho que é eterno. Salmos 27, 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda perfeita, por causa dos meus inimigos. Salmo 31, 3, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me no teu caminho. Salmo 143, 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Isaías 58, 11, e o Senhor te guiará continuamente, Ele fartará a tua alma em lugares áridos, Ele fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Isaías 57, 18, eu vejo os seus caminhos, e eu o sararei, e eu o guiarei, diz o Senhor, e lhe tornarei a dar a consolação. Isaías 48, 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, e quem te guia pelo caminho em que deves andar.
João 16:13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará aquilo que há de vir. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E Apocalipse 7,17, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? E são muitos textos que a gente vai encontrando na Bíblia a respeito de um clamor, quando a pessoa ela chega nesse ponto que eu vejo que é o nosso, nós estamos clamando por isso. Deus, me dirige em tudo, não dirige mais apenas em algo, a minha vida é tua, dirige, ocupa esse lugar. E esse clamor a gente vai encontrando na Bíblia, a gente vai também encontrando as respostas do Senhor, dizendo que sim, esse é o desejo dEle, esse é o plano dEle, que é perfeito para nós. Ele, então neste lugar, então isso tudo faz parte de uma grande revelação da parte do Senhor, e Ele tem prazer nisso. Sermos totalmente guiados por Deus, para então nós completarmos a nossa jornada no caminho dEle para cada um de nós. 2 Timóteo 4, de 5 a 8, de 6 a 8, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus, o tempo da minha morte se aproxima, eu lutei o bom combate, eu terminei a corrida, e eu permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta, e o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Amém? Mas nós sabemos que essa tarefa não é tão fácil. Amém? Ou não? A gente está falando talvez da nossa mais profunda experiência com Deus e com o Espírito Santo, de sermos assim, dirigidos por Ele, no nosso coração, na nossa mente, o nosso próprio corpo envolvido nisso. Essa foi para os discípulos, para todos os homens que a Bíblia vai relatando, a sua caminhada, a sua experiência, desde quando eles estavam no momento inicial até o final das suas carreiras, e esse, é óbvio que foi para eles também o maior desafio, sermos totalmente dirigidos para nós chegarmos sim ao lugar que Ele tem para nós. Porque tudo isso fala de nós abrirmos mão de coisas nossas, que são naturais, e de nós alinharmos e valorizarmos mais aquilo que é eterno. Olha só o nível de dificuldade, porque aquilo que é eterno para nós é mais ou menos como esse ponto que a gente vai enxergando que existe. O eterno para nós é isso hoje, não é? É você visualizar um outro momento, é você ter a certeza que aquilo que é eterno, que não faz parte dessa vida, ou seja, nós estamos falando que um dia nós vamos morrer. Meu Deus! E nós temos a certeza do que acontece após a nossa morte, e isso ser valorizado para nós, porque isso é eterno. Mesmo nesse momento, nós podendo viver as coisas, para que essas coisas todas do eterno, elas sejam alcançadas nessa hora por nós, através das nossas respostas, mas o que é eterno para nós, fala a verdade,
é muito mais difícil de ser o prêmio, como esses textos, eles, em alguns, revelam para nós, que era o desses homens, porque para eles o prêmio não era o que é o prêmio para nós hoje, porque nós temos alguns prêmios, quando a gente fala das promessas, e até o texto aqui, que eu vou estar trazendo nessa noite, fala disso, fala sobre nós enxergarmos algo que é de Deus para nós, essas promessas todas, e está tudo bem, mas o eterno é muito mais difícil para nós, como recompensa, do que as coisas que são naturais. As coisas naturais, elas nos mobilizam, é claro, muito mais facilmente, porque nós sabemos lidar com elas. Nós talvez já experimentamos algumas dessas coisas, porque nós temos um coração, nós temos uma mente, nós temos um corpo, e muitas vezes tudo isso atrapalha, e pode fazer com que o nosso destino, então, aquilo que é eterno para nós, não seja completado. Bom, eu não sei se você consegue pensar em algo que você já completou, pelo menos até aqui na tua vida. Talvez um curso, um projeto. Vamos começar de baixo, né? Quem aqui tem até a 5ª série? A gente vai subindo, né? Você já completou um curso de inglês? Fazendo. Começou há pouco tempo, 2 anos. Quanto tempo acabar? Mais um. God bless you. Você já entrou nessa tarefa já, de ter alguma coisa que você precisaria ir até o fim? Começar e terminar. Se você é uma pessoa normal, você já passou pelo menos por uma experiência assim, de investir tempo, investir o teu recurso, para você iniciar algo que você sabia que você teria que ir até o fim. Agora, com certeza, alguns obstáculos, eles apareceram no caminho, para você desistir. Sim ou não? Sim. Coisas que aconteceram, que tiveram que ser enfrentadas, para sair do caminho entre a sua partida e o seu destino, a sua conclusão. Nós estamos falando da história de Abraão nesses últimos 3 domingos, e tem um fato dessa história que é muito importante para nós, para esse entendimento. Mas para isso nós vamos voltar uma geração na família de Abraão. A história, ela está em Gênesis capítulo 11. Não vou ler essa história aqui na palavra, pelo nosso tempo, mas ela está em Gênesis capítulo 11. É só você depois ler essa história toda a partir do versículo 1, que você vai encontrar alguns detalhes que com certeza também o Espírito Santo vai falar para você, por ser também pessoal, mas eu só vou dar um panorama, né, dessa história, para a gente poder entrar nisso que eu creio que Deus tem para nós, com tudo isso que a gente está ouvindo até aqui. Essa história fala então desse homem que chamava Terá. Terá, ele tinha 3 filhos homens. Abraão, que aqui no começo da história era Abrão, que era o primogênito, era o primeiro filho então desse homem, de Terá. Ele teve o segundo filho que se chamava Naor, e ele tinha o terceiro filho que se chamava Arã. Arã, o terceiro filho de Terá, ele era o caçula. O caçula normalmente é aquele que traz alegria para casa, por ser às vezes a novidade, às vezes o caçula não era nem esperado, é um susto. Mas dizem por aí que o caçula ele é bem tratado, né? Mais do que seus irmãos.
mais velhos. Quem é caçula aqui? Dá uma olhada para esses caçulas. Bem tratados, né? O irmão mais velho do caçula, às vezes quando vê o caçula falando com o pai e com a mãe, pensa assim, meu Deus, se eu falasse isso na minha época, né? O que aconteceria comigo? Dizem que o caçula recebe um tratamento diferenciado, não sei se alguém aqui concorda. Sim. Sim. Então, às vezes tem a ver, é claro, com os pais, que estão também um pouco mais seguros na sua paternidade, um pouco mais, talvez, ali, experientes e assim, cansados em alguns momentos, eu diria, né? Mas vamos ficar com o mais maduro, né? Os pais estão um pouco mais maduros, não se estressam tanto, por isso dizem por aí que os caçulas apanham menos. Dizem que eu sou caçula. Mas no quesito apanha menos, não é verdade. É. Se tem alguém que apanhou nessa vida, sou eu. Minha mãe vai negar isso com certeza, né? Mas, vamos para a história, né? O texto, ele não conta o que aconteceu. A gente tem alguns fatos só dessa história. E a gente tem o fato que o terceiro filho, o caçula, que ele nasceu depois, a Bíblia não fala isso, mas tem relatos históricos que vão corroborando com essa narrativa e vai falando para nós a respeito, então, dos contextos familiares e daquilo que aconteceu. Então, alguns historiadores colocam, é claro, por tudo aquilo que essa história representa, que existia um relacionamento, que era um relacionamento muito importante, é claro, de Arã com o seu pai, Terá. Mas o que acontece? A Bíblia também não conta o porquê, mas diz que Arã morreu. O terceiro filho, o filho caçula de Terá, ele morre. A gente encontra no texto apenas o quê? Que Terá ele fica desnorteado, como qualquer pai ficaria. A história conta que Terá, ele não trata mais, então, Ló, que era o filho de Arã, como seu neto. Ele passa a tratar Ló como seu filho, porque assim que funcionava naquela época. Um filho ele perdia o seu pai e o avô, ou um dos irmãos mais velhos, mas o avô, no caso, ele entrava em cena e ele fazia com que aquele filho tivesse um novo pai. Então, Terá perde um dos seus filhos, o seu filho caçula, que ele tinha muita ligação com ele, e ele praticamente adota, então, o seu neto, que se chamava Ló. Ló é aquele que aparece para nós quando? Quando Abraão recebe depois um chamado da parte de Deus específica. Qual era o chamado da parte de Deus para Abraão? Para ele sair da sua terra, porque existia uma promessa para ele. Só que Deus ali não fala para onde ele iria. Primeiro ele só fala que ele tinha que sair, que é o primeiro movimento que muitas vezes Deus faz conosco, sai. E depois ele vai revelando o caminho, porque aquilo que está à frente não pode muitas vezes ser o nosso motivo, mas a voz do Senhor. Porque senão a gente também vai julgar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, então eu corro o risco de, até para mim mesmo, ter dúvida quanto à minha motivação. E foi o que aconteceu aqui com Abraão. Abraão, ele recebe uma palavra de Deus, que Deus traz para ele, está tudo aqui na sequência, e ele leva então consigo aquele que passa a ser o filho do seu pai. Bom, vamos ficar aqui na história, para a gente não sair por uma tangente dela. A dor da morte de Arã vai mexer tanto com a realidade de Terá, que a história conta para nós que ele fez algo.
como é uma coisa que aconteceu com ele, também pode acontecer conosco, tantas situações, a gente fica aqui numa posição que é claro que a gente não entra em julgamento, está errado ou está certo. Mas ele entendeu, e a Bíblia não o recrimina por isso, que ele tinha que sair até mesmo da sua cidade, do lugar que ele vivia. O texto vai dando essa indicação para nós, que aquilo tinha abalado demais ele. Então, ele sai da terra dele, motivado pela sua dor, que era a perda do seu filho. Todos os lugares que ele andava na sua própria casa e os lugares que ele visitava, isso a gente pode aferir, que ele tinha então algumas memórias a respeito do seu filho. E aquela dor então é a que motiva Terá a sair da sua casa. Ele tem a necessidade de mudar a sua geografia. Por quê? Porque, na verdade, ele vivia dentro de um lugar onde os seus filhos nasceram e cresceram, mas agora um filho, ele morreu ali. E qual é a situação, então, de Terá? É a situação de um pai que, para todos os lados que ele olha, ele tem uma memória do seu filho. E ele é afetado por quê? Ele é afetado por aquela perda. Então, ele decide se mudar. Só que nós sabemos muito bem que isso não é tão simples assim. Não é porque você sai do lugar da sua dor que ela vai embora. Mas a gente também entende que algumas coisas a gente precisa buscar, a gente precisa pelo menos dar alguns passos. E pode ser verdade também que por um momento isso pode ajudar, como pode ter ajudado a Terá, de alguma forma, conseguir lidar com aquela dor. Mas o consolo de Deus, ele precisa vir para a pessoa, para ela não morrer junto com a sua perda. Bom, essa foi a maneira que o texto mostra que ele encontrou para ele conseguir fazer o quê? Continuar. Porque ele ainda tinha uma família, ele ainda tinha uma história, e ele tinha ainda uma palavra, uma promessa de Deus para ele. Então ele sai daquela região, porque aquela dor o afetava muito, e ele sabia que teria que dar continuidade à sua caminhada. Ele arruma tudo, ele desmonta a sua tenda, e ele diz para a sua família: nós já temos um lugar para onde ir. Ele tinha já um lugar pré-determinado, que ele começa a anunciar para a sua família, para as pessoas que estavam com ele, e o lugar que ele tinha no seu coração era Canaã. É claro que aqui a gente abre um parênteses gigantesco nessa história, porque a gente ouve muita coisa sobre Terá, quando a gente lê esse texto, a gente olha o que aconteceu com ele, mas a gente vai se esquecendo disso que foi muito importante para ele, e a gente não pode desconsiderar dessa história. Porque, como spoiler para aqueles que não conhecem essa história, a história de Terá até o fim, ele não chega ao seu destino. Terá, ele não completa a sua caminhada. Ele para no meio do caminho. Mas, na verdade, é muito complicado falar contra a fé desse homem e contra a sua visão. Por quê? Porque ele, mesmo assim, ele sabia aonde ele devia ir. Isso, normalmente, faz parte das nossas maiores crises em alguns momentos, nas nossas tomadas de decisão, não é verdade? E a gente tem aqui um homem que, mesmo em meio a tudo isso, a sua dor, a sua perda, ele sabia a direção que Deus ainda tinha para ele. Quando a gente avança na história, a gente vai encontrar Deus falando para Abraão, por exemplo, depois na caminhada, que o destino seria Canaã. Mas esse homem, a Bíblia mostra que ele não ouviu isso diretamente da parte de Deus, mas ele sabia. Então, era um homem de fé, era um homem que no mínimo tinha uma visão daquilo que Deus tinha para ele. Em Gênesis capítulo 12, a história vai contar, tudo isso que eu estou falando vai na sequência de 11, capítulo 12,
A gente encontra ali Deus depois falando com Abraão, enfim, a história daí vai tomando aquele rumo que a gente conhece. Mas no caso de Terá, nós não encontramos Deus revelando isso para ele. E Terá fala a primeira vez sobre essa região de Canaã como um destino que era para sua família. É o primeiro da sua família que vai aprender uma importante lição sobre Canaã, o lugar da promessa de Deus para nós. No caminho indo para Canaã, Terá aprende uma importante lição. Se você puder anotar, anota. Vontade de chegar não é o suficiente, nem garantia que você chegará. A primeira lição que Terá aprende nesse momento. A vontade de chegar, conhecer aquilo que Deus tinha para ele como destino, não é o suficiente nem garantia que você, que eu, que nós chegaremos. E a gente eu vejo, nesse processo que Deus está fazendo conosco, nós estamos visualizando aquilo que Deus tem para nós. Não é verdade que Deus está fazendo isso? Deus está fazendo você enxergar o que Ele tem para você. Sim ou não? Está fazendo? De coisas pequenas a coisas maiores. De planos que Ele está dizendo para você que são dEle, que fazem parte hoje das coisas que você está envolvido, como aqueles que Ele está mostrando para você, que algumas decisões precisam ser tomadas para você pegar esse caminho e avançar. Deus está fazendo isso conosco, está fazendo com que a gente visualize o que Ele tem para nós. Agora, visualizar não é o suficiente para chegar. Saber o teu destino não te dá a garantia de completar a caminhada. Agora é hora de a gente sentar e chorar. Vamos sentar e vamos chorar. Vamos embora, vamos sentar e chorar. E o bom é que a Bíblia conta a história até o final. Ele sai da onde ele estava, ele sabia onde ele deveria chegar, mas infelizmente ele não chega. Vamos entender o porquê que ele não chega. Alternativa A. Faltou combustível ou energia para Terá. Quem sabe, por ser Terá, ele já tinha de Terá um carro elétrico? Não. Eu bolei na hora, essa não deu tempo nem de eu ouvir. Tem coisas que a gente ouve, a gente fala, não, eu não vou falar isso não. Mas eu já falei. Alternativa B, faltou o Waze para Terá. Por isso que ele não chegou no destino dele. Mas você sabe que o Waze já tem aqui um aplicativo, um GPS, já tem aqui uma coisa que pode ser sim. Por quê? Porque quando você coloca um destino, você só chega no destino quando você sabe onde você está, certo? E às vezes, a gente pode estar tão perdido, que a gente só não vai porque a gente não sai, né? A gente não sabe nem onde a gente está. E a primeira coisa que Deus vai mostrando para nós é a humildade de nós entendermos aonde nós estamos, para nós então colocarmos aquilo que Deus está mostrando para nós no nosso mapa e a gente seguir. Bom, mas não é isso. Alternativa C, faltou apoio da família ou dos amigos. Por isso que Terá não chegou no destino dele. Alternativa D, faltou dinheiro. Alternativa E, e essa
Na verdade, eu estou falando aqui, mas é uma das questões do Academy. Nenhuma das alternativas. Bom, eu deixo no ar, né? Porque depois vai ter a prova. Mas olha só, o texto diz que caminhando para lá, rumo a Canaã, ele passa por uma cidade. E depois, quando você lê isso, talvez nesse momento, vai ser a hora que o Espírito Santo vai mais falar com você. Porque ele estava na caminhada, ele tinha enxergado algo que Deus tinha mostrado para ele que ele deveria prosseguir e alcançar. Ele via uma cidade que chamava Canaã, que eram as promessas que Deus tinha para ele. Mas no meio do caminho, rumo a essa cidade, no meio da sua caminhada, ele passa por uma cidade. Essa cidade se chamava Harã. Quem era Harã? Era o filho que morreu. E a gente pode entender como o motivo da sua dor e o motivo da partida daquele homem. O filho que morreu, Harã, foi o que deu motivação para ele sair da onde ele estava. Só que aquilo que deu a ele a motivação dele sair, ou seja, a memória da sua dor, vai encontrar ele no seu caminho, rumo ao seu destino. Onde ele precisaria chegar na sua vida. Agora, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. É no teu caminho certo, muitas vezes. Não estou falando de caminho errado, estou falando de caminho certo. De algo que Deus está mostrando para você, que é o caminho que Ele tem, que você deve, que você precisa prosseguir. É no meio desse caminho certo, enxergando e caminhando rumo ao seu destino que Deus tem para você, que coisas que você não gostaria de encontrar, você pode se deparar com elas. Coisas que talvez você gostaria nem de se lembrar, podem aparecer ou podem acontecer. E se você, no meio do teu caminho certo, que Deus está colocando você encontrar coisas que você lutou tanto para deixar para trás? E se você encontrar no teu caminho que Deus está te colocando, se você encontra em algum momento desse caminho de novo, coisas que você lutou tanto na vida para deixar, coisas que trouxeram para você talvez uma dor tão intensa quanto essa que tinha experimentado. Vamos pensar que nesse momento onde Deus está te levando a enxergar algo que Ele tem para você, e você está caminhando, você está avançando, vamos imaginar que no meio desse caminho você encontre de novo a depressão. Coisa que você lutou tanto para deixar. Vamos imaginar que no meio do teu caminho certo, que Deus está te levando, e Ele está te dirigindo, e aqui pode ser o nosso engano. Por que eu encontrei isso agora? Se eu tinha buscado de Deus uma direção, e de repente eu me deparo de novo com a perda de algo, eu me deparo no meio do meu caminho com uma falta, eu me deparo no meio do meu caminho com uma coisa que eu já falei para o Senhor, que essa situação, essa coisa, mexe tanto comigo, tem o poder de trazer uma memória tão ruim para mim, que se eu encontro isso pelo meu caminho, com certeza, isso vai me paralisar. E se você encontra
no meio do teu caminho hoje, de novo a tristeza. Se você de repente fugiu de uma família, quando você era criança, por exemplo, como minha mãe não está aqui, eu vou contar umas coisas dela. Minha mãe jogava panela, né? Eu não sei se é por isso que eu lavo tão bem a louça. Mas se ficasse sabão na panela, ou no prato, uma panela podia vir ao meu encontro. E às vezes a gente teve algumas situações que a gente passou quando criança, que a gente corre delas, que trazem para nós, de verdade, algumas dores que são insuportáveis. Mas e se nós encontrarmos isso de novo no caminho? Se a gritaria, de repente, que um dia foi problema na minha casa, eu encontro na minha em algum momento. Que nós estamos falando de um exemplo aqui, de um homem que encontrou no caminho daquilo que Deus tinha para ele a sua maior dor. E nós sabemos que esse não era um caminho errado, era um caminho que Deus mesmo estava levando ele a percorrer. E se você que caminha distante dos hospitais, precisa de novo passar por ali. Talvez você teve uma experiência, talvez você foi curado de uma doença, onde você passou semanas, meses, indo no hospital. E eu já ouvi um testemunho como esse, de uma senhora, que ela tinha sofrido de câncer, e ela passou muito tempo no hospital. E ela foi curada pelo Senhor. Todo aquele processo colaborou para a sua cura. E anos depois, ela teve de novo uma suspeita, e aquilo de voltar para o hospital, simplesmente, trouxe um pânico tão grande nela, que ela fugia daquele ambiente. E se nós encontrarmos na nossa caminhada, coisas que para nós seriam de verdade insuportáveis? Se você encontrar de novo no teu caminho com Deus a rejeição, agora fala a verdade, ele poderia ir por outra rota, mas Arã aparece no seu caminho. Agora, quando ele passa pelo lugar que traz o nome do seu filho, da sua dor, a história revela para nós que esse foi o grande problema na vida dessa família e na vida desse homem. Ele chega naquela cidade, ele chega naquela região, aquele nome bagunça tanto as suas emoções, que o texto diz que ele permanece naquele lugar. Ele fica naquele lugar. O texto diz que ele não consegue mais sair daquela cidade. Ele vai ficando, e ele vai aprendendo a morar naquele lugar. O texto diz ainda que ele não só fica em Arã, mas ele completa os seus dias em Arã, ele morre em Arã. Agora, conhecendo toda a história, nós sabemos que esse não era o plano perfeito de Deus para a vida dele. E como é privilégio para nós hoje podemos encontrar essas histórias tão reais e tão francas a respeito de algumas coisas que se nós não cuidarmos, nós podemos repetir essa história e termos o mesmo resultado. Porque ele enxergou o que Deus tinha para ele. Ele conseguiu visualizar. Ele teve visão o suficiente para sair da sua terra e até brigar com aquela dor. Mas quando aquilo de novo apareceu no seu caminho, ele não conseguiu fazer com que aquela situação fosse de uma forma definitiva alcançada e curada.
E como a Zete trouxe aqui no começo, existem algumas dores que o Senhor, Ele precisa curar em nós. Porque essas dores, elas podem aparecer aonde? No meio da nossa estrada. Ele sabia que ele tinha um destino? Sim. Ele chegou naquilo que era perfeito de Deus para ele? Não. O texto diz que quando ele passa por lá, ele habita naquela cidade. Esse talvez foi o maior erro. Lugares que lembram de onde você sabe que você precisa sair, você não pode se dar ao luxo de parar. Você deve passar. Quando algo ativa a tua dor, você não pode morar nesse lugar. Você precisa passar por este lugar. E ouça, porque isso é profético para você nessa noite. Se a dor voltar, ou você novamente passar por algo, você vai precisar ser rápido em sair e em deixar este lugar. Medos de doença que você venceu, lugares que te fizeram mal. Se você parar para conversar, você corre o risco de não chegar ao fim daquilo que Deus tem para você. Não pare no lugar que você precisou de tanta força para sair dele. Amém? Não pare nem para conversar. Você está numa caminhada com Deus, rumo a um destino que Ele tem para você. E nós não poderemos parar em lugares que a gente sabe que serão perigosos para nós. Agora, talvez o detalhe mais importante dessa história, para mim, foi algo assim, que quando o Espírito Santo me fez enxergar isso, eu como que entendi tudo aquilo que Deus queria falar para nós. Esse lugar, ele tinha apenas, ouça isso, esse lugar tinha apenas o mesmo nome, mas não era o seu filho. Tinha o mesmo nome da sua dor, mas não era só uma memória. Será que é isso mesmo que essa história revela para nós? É, porque ele passa por vários lugares. A hora que você estudar essa história, você vai descobrir isso. Ele vai passar por várias regiões, ele vai passar por várias cidades, ele vai se encontrar com muitas pessoas, ele vai se deparar com muitas dificuldades, ele vai ter muitos obstáculos para chegar no lugar que Deus já tinha falado que ele deveria andar e alcançar, mas esse é o único lugar que ele paralisa e ele habita naquele lugar. Só tem coisas na nossa vida que nós vamos descobrir se foram realmente resolvidas, é quando nós passarmos de novo por elas. Talvez é isso, ou por isso, que Deus, que é um Deus que cura, que é um Deus que revela para nós os seus propósitos, revela os seus braços de amor, revela aquilo que Ele tem, que é pessoal para nós, nos faz, em alguns momentos, passar por lugares que parecem com a nossa dor, que talvez levam até o mesmo nome e acionam em nós memórias, mas o que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite, é que no meio do caminho certo que Ele está te levando, não pare e não tenha medo de coisas que podem acionar em vocês, coisas que não são reais, mas podem te lembrar de dores. É por isso que Deus permite algumas coisas se repetirem na nossa vida. É só para você ver se isso foi resolvido ou não. Voltando na palavra que Deus trouxe para Zete,
é só para você descobrir se existe ou não alguma dor dentro de você que não foi curada. E todas elas, absolutamente todas elas podem ser tocadas e curadas pelo Senhor. E quando nós passarmos de novo no nosso caminho perfeito por situações desagradáveis, aquelas situações não nos mais tirarão da nossa velocidade, do nosso caminho. Essas coisas apenas nos mostrarão que aquilo que um dia foi a nossa dor foi curada pelo Senhor. Nós somos alcançados por Ele. E hoje, nós então, passando por essas situações, para nós, passa a ser tão importante porque traz uma garantia que nós estamos avançando. Que nós passamos talvez pelo maior obstáculo que estava no nosso caminho. E agora, e daqui para frente, nós sim vamos chegar naquilo que Deus tem para nós. Amém? Quando eu vejo Terá parado na sua caminhada, eu vejo ele morrendo na metade do seu caminho, eu vejo ele deixando de viver a realização de um sonho, de um destino. E uma coisa é certa, mesmo tendo vivido a dor que ele viveu, ele estava no caminho certo, fazendo a coisa certa. Tanto é verdade que Deus chama o seu filho depois, primogênito, para continuar aquela mesma caminhada. O destino continuava sendo a mesma cidade, Canaã, o lugar que a sua família recebe, toda a sua herança, continuava sendo aquela mesma palavra e visão que um dia ele teve. O que prova que Terá estava certo. Não é sobre você passar por coisas, é você não morrer nesses lugares. Amém? Glória a Deus. Termino com Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo, eu caminho, pelo prêmio da soberana vocação que Deus em Cristo Jesus preparou para mim. Amém? Uma coisa é certa, meus amados, nós que estamos buscando essa direção de Deus, Deus trouxe para nós. Nós estamos caminhando num caminho que é dele para nós. Você está caminhando num caminho que é perfeito dele para você. Ele tem revelado algumas coisas, ele tem feito você enxergar algumas promessas de novo, algumas promessas que talvez estavam esquecidas. Deus está fazendo você enxergar de novo. Deus está fazendo você enxergar de novo Canaã, a cidade que Ele tem para você, a bênção que alcança não só você, mas como essa história mostra, alcança toda a família, toda uma posteridade. Vidas sendo abençoadas por uma visão que Deus trouxe para alguém e Ele continua falando isso para nós. Essa é a mesma visão que Deus tem para nós. Esse é o nosso destino, amém? De nós termos uma vida abençoada, mas isso não impede que nós andemos por um caminho, que nós tenhamos situações na nossa vida. Isso não impede. Nós não estamos isentos de vivermos coisas, mas uma coisa é certa, existe algo que Deus está fazendo a gente enxergar, e também de uma forma antecipada, nós sabemos que se daqui a pouco eu me deparar com coisas que já me paralisaram, ou que foram motivo de grande dor, eu já sei, porque Ele me mostrou antes. É o momento, talvez mais importante dessa caminhada, que eu preciso olhar para Ele, olhar para Ele, olhar para o Senhor. Talvez nesse momento de maior dor, que a lembrança pode te trazer, é um momento único, teu e do Senhor,
de olho no olho, de você enxergar somente Ele, e absolutamente, de maneira nenhuma, você parar neste lugar e deixar que essas memórias de novo alcancem o teu coração, e deixar que aquela experiência que você viveu de novo te afete, porque se você deixar isso acontecer, você corre o risco de se contaminar por essas memórias e essas dores que Deus já de alguma forma te tirou deste lugar, que você talvez reuniu todas as suas forças, toda a sua fé para fazer você caminhar e sair daquele lugar que você sabia que era um lugar de morte. Mas Deus, como é tão bom, está mostrando isso para nós nessa noite, amém? Existe uma caminhada, e existem momentos onde serão os mais especiais para nós, porque nós não ficaremos parados nele, pelo contrário, será o lugar onde nós conseguiremos sentir de uma forma mais viva as mãos do Senhor, apertando as nossas mãos e nos tirando daquele lugar que poderia nos tragar e nos fazer morrer na metade do nosso caminho. E eu não vou cansar de falar isso aqui, porque eu sei que tem muitos sonhos que Deus está reunindo neste lugar, e esses são os teus sonhos. E se Deus está te trazendo aqui, está fazendo a gente refletir sobre isso, é porque existe um desejo do Senhor que está sendo despertado no seu coração, de você chegar até o fim e você não ficar no meio do caminho, por mais difícil que seja a prova que você possa passar. Amém? Vamos orar sobre isso, pedir para você ficar em pé, feche os teus olhos. Vamos fazer o seguinte, enquanto nós, talvez por alguns minutos, adorarmos ao Senhor, deixa que o Espírito Santo nessa hora possa de repente mexer com você, com isso que Ele está trazendo nessa noite. Talvez existam coisas que são os teus medos, que você já tem enxergado no teu caminho. Talvez você visualiza sim o que Deus tem para a tua vida, mas você está ou preso já em coisas que são dores, ou talvez você tem medo de avançar nesse caminho, porque você sabe que em algum momento você pode lidar com algo que um dia foi tão difícil de você se distanciar dela. Eu não sei o que, e eu não sei qual é a dor, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te curar as suas maiores dores, trazer consolo ao teu coração nessa noite, revelar o quanto Ele te ama e quanto Ele é suficiente para você na caminhada, revelar para você que as coisas que são eternas continuam sendo aquilo que Ele tem para você como destino. Não existe um destino natural nessa terra que trará para você satisfação ou um sentimento de completude. Existe algo que é espiritual, algo que é sobrenatural, que envolve um plano eterno dele, e essas coisas todas, elas serão vividas por você, mas você precisa nessa hora ser muito franco com o Espírito Santo para pedir ajuda, ser humilde nessa hora diante do Senhor para falar: Deus, existe um lugar onde eu não passo, e eu preciso da tua ajuda para ser curado, para que isso me libere para viver aquilo que é perfeito teu para mim, e que eu não tenho força, Senhor. Deixa o Espírito Santo trazer ao teu coração algo que Ele precisa curar nessa noite. Primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo: eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso
posso escutar os teus passos se aproximando. Eu sou do meu amado e os seus desejos são por mim, são por mim. Eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E Yeshua, você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. Dos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado e os seus desejos são por mim, são por mim. Eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei que de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Olha só, eu já tive muitas perdas na minha vida. Eu já tive muitas coisas que me faltaram. Mas eu me lembro de momentos na minha caminhada com o Senhor, onde essas coisas apareceram no meu caminho. E eu sei que essas coisas, elas me deixariam ali, se elas não fossem alcançadas pelo Senhor naquela hora e curadas. Deus me curou de muitas faltas. Deus me curou de muitas situações, e eu sinto que da mesma forma que eu me lembro desses momentos onde Deus trouxe algo que eu tive a certeza dele, que era uma cura me visitando e fazendo com que aquilo não mais teria poder sobre a minha vida, mas nunca mais me seguraria, nunca mais me tiraria daquilo que é o que ele tinha para a minha vida. Eu sinto essa mesma sensação nessa noite, de Deus neste lugar, aqui disponível para muitos que estão nessa noite, para serem curados por Ele, por coisas que estão enfrentando na sua caminhada, mas que muitas antecipadamente Deus agora está fazendo você enxergar, para você não
se deparar com essas coisas e correr o risco de morrer neste lugar. Deus está aqui nessa noite para curar você das suas maiores dores. Maiores dores, talvez dores que só você conhece. Dores que só você conhece. E para nós sermos curados, nós precisamos tocar nas vestes de Jesus, darmos passos, nos fazer ser percebido pela presença dEle, avançarmos pelas pessoas e tocarmos prostrados nas suas vestes. Eu queria fazer esse convite para você nessa noite. Se você sabe que existe uma dor dentro de você, que talvez não é aquilo que você está lidando nessa hora da tua vida, mas que sim, se uma vez que ela de novo aparecer no teu caminho, você nem sabe o que pode acontecer, mas você sabe que existe algo ali. Se você sabe que precisa ser curado por uma dor, vem aqui à frente, nós vamos orar, liberando cura nessa noite, da parte de Jesus. Vem à frente, não tenha medo, não tema a presença do Senhor, não tema ser julgado por pessoas, apenas saiba que existe uma dor que precisa ser tocada e curada por Jesus, para que essa dor não segure você naquilo que é perfeito dele. Vem à frente, vem à frente. E eu queria chamar aquelas pessoas que foram curadas já e sabem disso, de algumas dores, que hoje, se forem encontradas no seu caminho, serão apenas um sinal de algo que foi totalmente curado pelo Senhor. Se você entende que Deus fez isso em você, eu queria te desafiar a você vir aqui à frente e orar com uma dessas pessoas. Se você precisa ser curado por uma dor, venha. Se você foi curado por uma dor, essa que eu estou falando, venha aqui à frente agora da mesma forma e me ajude a orar por essas pessoas.